Olá pessoal, aqui é Sabrina Alves, psicóloga. Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Acredito que você já tenha dito ou tenha ouvido falar que tal pessoa é extrovertida ou fulano é introvertido demais, mas vamos tentar entender o que significa cada uma dessas características. Primeiro que o termo introversão e extroversão foi cunhada pelo fundador da psicologia analítica chamado Carl Jung. Jung entendia que é como uma forma de expressão de cada personalidade, ser introvertido ou ser extrovertido, tá? Vamos falar primeiro o que é uma pessoa introvertida. É uma pessoa que canaliza toda a sua energia mais para o seu mundo interno. É uma pessoa muito mais voltada para si, para a concentração, para números pequenos de pessoas, digamos assim, na maioria das vezes. São pessoas que têm uma capacidade maior de serem focadas e têm uma dificuldade de estarem socializando com um público muito grande ou com movimentos muito barulhentos, enfim, é alguém mais reservado, como costumamos dizer. Já a pessoa extrovertida é aquela pessoa que ela precisa de sempre estar em público, sempre estar em troca, sempre falando de si, expressando todas as suas ideias. É uma pessoa que se incomoda muito em ficar sozinha, em ficar reflexiva com os seus próprios pensamentos dentro do seu próprio mundo. É alguém que tem a necessidade de estar socializando, de estar liderando, de estar fazendo algo que seja mais público, mais visto, tá? Vamos dizer, separar bem que introvertido não significa ser uma pessoa tímida e que não tem uma capacidade de liderança, e também não vamos chamar extrovertidos de pessoas exibicionistas. Eu dei esses exemplos grandes, esses exemplos maiores, para simbolizar um pouco melhor de qual é a diferença entre um tipo de funcionamento e outro tipo de funcionamento. Agora a pergunta que é muito recorrente é a seguinte: o que é melhor? Ser introvertido ou ser extrovertido? Na verdade, não tem melhor ou pior. Como eu disse no início, são características de personalidade. E dentro de cada característica que nós temos, o que temos que fazer é canalizar as nossas características da melhor forma para ter o melhor resultado nas coisas que a gente pratica na vida, né? Em relação ao mundo corporativo, um introvertido não se daria bem, não necessariamente, sem generalizar, sempre sem generalizar, tá, pessoal? Mas um introvertido, ele teria mais dificuldade em cargos que ele teria que ficar exposto, em cargos que ele teria que liderar pessoas, que mandar, que dar ordens, enfim, de estar se expondo de alguma forma. Porém, ele é o máximo em profissões que precisa de concentração, que precisa de minúcias no olhar para fazer as coisas, enfim. E o extrovertido, ele se dá muito bem com o público, ele tem uma capacidade, desde que ele potencialize isso, desde que ele treine isso, ele tem uma maior habilidade para ter um potencial de ser um grande orador, de ser um líder, de expor mais as ideias, de vender mais a si mesmo e as outras coisas e pessoas. Voltando a um outro conceito que acho que é bastante legal falar sobre introvertido e extrovertido, é a ideia de timidez. Não quer dizer que todo tímido é introvertido. Existem inúmeras pessoas que são introvertidas e são tímidas, tá? A timidez é algo que a gente pode falar em um outro momento e pode ser trabalhada em qualquer tipo de personalidade, pode ser melhorado isso. E também não quer dizer que o extrovertido não possa ser tímido. A forma de expressar de cada um é que é diferente.
mas ambos podem ser tímidos ou podem ser não tímidos. Cada um de nós tem em si introspecção e extroversão, só que em maior e menor grau. Quando a gente passa por um processo de autopercepção, de autoconhecimento, fica mais claro, fica mais fácil perceber essas coisas e trabalhar aquilo que nos falta. Ou seja, vou me colocar como um exemplo fictício. Digamos que eu seja uma introvertida tímida. A partir do momento em que eu consigo me ver, aceitar, entender que eu sou uma introvertida tímida, eu posso buscar recursos, seja através de atividades, terapias, enfim, vários recursos para que eu possa treinar, não ser tão tímida e para que eu possa ser um pouco mais extrovertida. Assim também como o extrovertido, muitas vezes tem os seus prejuízos, porque é tão espontâneo que não consegue muitas vezes manter-se dentro de algum comportamento que naquele momento é exigido. Então ele também pode trabalhar essa questão como um autocontrole, né? Sendo ele tímido ou não, ok? Bom, de primeiro momento eu acho que são as principais características que eu acho que é importante a gente conversar, mas eu quero focar no que eu disse de que não existe melhor ou pior. O que existe são características de cada pessoa e o que é mais importante é que você descubra quais são as suas características e se essas características estão te ocasionando algum prejuízo, porque se tiver, vá buscar ajuda, vá melhorar, vá evoluir, porque a vida é para ser vivida em plenitude, não pela metade, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima reflexão.